Opa! Oi, gente, vamos começando. Boa tarde a todos. Minha convidada já deve estar chegando. A gente hoje vai falar sobre ensino híbrido. Que bicho é esse? Vamos tirar algumas dúvidas. Esse papo não é só para professor, é papo para os pais também. A gente tem falado muito desse assunto e a gente está precisando conversar. E aí eu convidei Carla Arena para estar aqui hoje na Casa do Saber Rio comigo. Assim que ela chegar, deixa eu ver se ela já está aqui na área, para poder adicioná-la, porque a gente foi super pontual. Carla Arena, quando você chegar, me dá um oi. Enquanto isso, vamos lá. Esse é o Saber Infinito. São lives que viram podcasts da Casa do Saber Rio. A parte de educação fica comigo, então deixa eu me apresentar. Sou Carolina Sanches. Eu sou pedagoga, eu sou jornalista. E sempre trago convidados. A gente já teve alguns convidados muito bacanas falando sobre educação antirracista com a Clarissa. A gente falou com a Gisele sobre a importância das perguntas na educação. Hoje a gente vai ter Carla Arena falando sobre ensino híbrido. Que bicho é esse, né? Que tá todo mundo falando. No dia 17, ou seja, daqui a 2 semanas, a gente tem o valor do não das mulheres. Olha que tema importante. A Aisha Jacó vai estar comigo aqui. Ela é a criadora do coletivo Não é Não. Muita gente aqui do Rio conhece por conta do carnaval. É um coletivo super forte de mulheres. E ela vem falar comigo aqui sobre a importância do não das mulheres. Então eu acho que é papo para todos os educadores estarem aqui, os pais, todas as mulheres. A gente precisa conversar sobre isso. Então, para quem perdeu os outros programas, os outros encontros, tem no IGTV aqui da Casa do Saber Rio e tem no Spotify e no YouTube. Então o Saber Infinito está se espalhando por aí. Esse momento que a gente está vivendo difícil, né, gente? Então a Casa do Saber abriu espaços para a gente poder conversar e esse aqui é um deles, tá? Então, nosso encontro, ensino híbrido hoje. Acho que a Carla Arena chegou aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para a gente poder começar a nossa noite. Vamos lá. Não, ainda não. Não tem problema. Cancela. Fazendo besteiras. Bom, enquanto Carla Arena não aparece, vamos conversando sobre pautas dos próximos encontros, gente. Então, como eu falei, eu vou ter a Aisha falando sobre o valor do não das mulheres. No dia 15 de outubro, que já tem programação até o final do ano. No dia 15 de outubro, que curiosamente é dia dos professores, o papo que eu vou ter aqui vai ser com Marta Ribas. A Marta Ribas é uma pessoa maravilhosa. Ela é editora. Nós vamos fazer um Book to the Future. Será que no novo tempo há espaço para os livros? Né? E como são esses livros? Como é que fica a literatura? Se existe alguma crise? Quais são as tendências do mercado editorial? Como é a formação de leitor do novo tempo? Então esse vai ser o papo que eu vou ter com a Marta Ribas. Marta Ribas, que cara, ela é do Mapalab, ela é do Ler Conecta, curiosamente minha sócia no Ler Conecta. Ela fundou a Casa da Palavra, então ela tem um currículo super extenso e eu acho que ela tem muita coisa para falar com a gente, e vai ser bacana no dia 15 de outubro, tá? Então a gente já tá com essa programação rolando. Sem contar os outros âncoras que têm feito lives muito bacanas, o Guto Show, o Breno Paquelê. Todos estamos aqui. Sora tá falando comigo. Sora, chama a Carla. Cadê Carla Arena? Senão eu vou botar você aqui pra conversar comigo, hein? Pra quem não conhece, eu acho bacana. Quem tem curiosidade pra pesquisar sobre cultura maker, educação maker, sigam essa pessoa. Tá aqui, ó. Soralina. @Soralina. Ela é incrível. É um trabalho muito bacana que o pessoal faz lá em Brasília. E eu sou super fã. E a gente precisa pensar mesmo o que as pessoas têm feito de inovação na educação. Enquanto o Carla Arena não chega, tá todo mundo aqui super pontual, viu? 18h04, estamos aqui conversando. A gente sabe o quanto tá difícil. Eu queria perguntar para vocês também, mandem pra gente sugestões de pauta de educação pra gente poder conversar por aqui.
né? Eu acho que a gente tem espaços bacanas e pessoas bacanas para trazer. Indiquem, mandem mensagem pra gente, mandem e-mail pra gente, que a nossa programação ela é completamente dinâmica e eu adoro que a Casa do Saber está abrindo espaço gratuito pra gente poder conversar e trazer pessoas interessantes como a Carla, que vai estar aqui nessa noite com a gente. Ela é fundadora do Amplifica, para quem não conhece, é @amplifica. Já vai anotando todos os arrobas que eu vou dando, porque são pessoas bacanas pra gente seguir. Eu fico falando isso, cara, que a gente precisa fazer um detox de celebridades no nosso, no nosso Instagram e começar a seguir gente bacana. Então, @carlaarena, @amplifica. Ela é a convidada da noite de hoje, é uma pessoa que tem feito muitas coisas interessantes, articulando educação e tecnologia. Eu acho que tá todo mundo nessa vibe, né? Tá todo mundo batendo cabeça. As pessoas que ainda não tinham feito ainda a migração estão buscando respostas, tentando tirar dúvidas, e eu acho que a Carla, acho não, eu tenho certeza que a Carla é a pessoa certinha para ser nossa interlocutora aqui, né, para a gente poder repensar esse lugar da educação, se é possível, e eu vou falar de tudo, tá, gente? Eu vou falar de é possível fazer educação infantil, ensino híbrido de educação infantil? Essa é uma pergunta. Se existem bons exemplos para ela dar pra gente, isso tudo vai estar aqui na noite de hoje. E como eu falei, estará disponível no Spotify, estará disponível no YouTube. Certo? Bom, dito isso tudo, Carla Arena entrou. Ó, viu? Fiz uma mega introdução da pessoa e ela entra assim, ó. Pá! Carla Arena, bem-vinda. Vou chamá-la. Carla Arena. Pronto. Gente, ela é uma pessoa incrível, tá? Eu sei que todo mundo vai sair daqui apaixonado por ela hoje. Oiê! Oiê! Eu tava assim, gente, cadê Carla Arena? Carla Arena vai me Estamos deixar aqui, aqui. não. Claro. Nunca, Jamais, estamos juntas até o fim, não é isso? sempre. Menina, olha, a primeira vez que eu faço. Não, na verdade já fiz live no Insta, mas Ah. nunca entrando assim, que legal. Bom estar aqui com você. Bom, então vamos lá. Oficialmente, Carla Arena, bem-vinda à Casa do Saber Rio. Esse espaço que é tão bacana aqui no Rio, que é no Leblon. E a gente agora, nesses 5 meses, a gente está com alguns planejamentos, está com uma programação muito bacana de cursos e estamos com lives com pessoas interessantes. A gente já estava com vontade, desde o ano passado, de fazer um podcast e eu já ia ficar com a parte de educação mesmo. E aí a gente juntou tudo. Então, todas as Ó, entrevistas e conversas daqui vão parar lá no Spotify e no YouTube. Então, ó. estamos. Isso, enfim, a programação tá linda, a ponto de eu chamar você, óbvio. Um prazer estar aqui com você e com todo esse pessoal aqui da Casa do Saber Rio, maravilhoso. Vamos lá, Carol. E Ah, aí, que bicho é esse? O que primeiro está passando pela sua cabeça antes de você começar a me bombardear aí? Vai lá. eu tenho perguntas, muitas aqui no meu Ó, caderno para você, tá vendo? tá? Mas assim, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para todos os meus convidados até então e que eu acho importante fazer para você também, tá? Vamos Primeira lá. pergunta é: como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Aquela correria maluca, claro que poderia estar muito melhor, mas um dia a gente vai para o próximo normal, né? Que seja menos fechado aqui, né? Porque eu estou realmente de quarentena até hoje. Sim. Não tenho saído muito e eu sou, você sabe que me chamam de Carlin Street, né? Meu sogro, então você imagina. Mas assim, muita coisa acontecendo na educação e fico feliz por isso, assim, por ver que se tem alguma coisa boa dessa pandemia, talvez seja, enfim, a gente realmente acho que todo mundo notar mais do que nunca a importância do educador nesse país, né? Acho que os Sim. pais mais do que ninguém. E também essa questão de todo mundo parar para entender que o digital não tem volta, né? A gente vem falando sobre isso tanto tempo e agora parece que. Parece não, caiu a ficha porque não tem outro jeito, né? Então, Você tá jogando muitas enfim, bombas ao mesmo tempo, Carla. então, Assim, tá quando bom, você. não, sem Quando. spoiler. Não. Sem Poxa, spoiler, vamos lá. você já mandou uma aí que eu falei, opa, peraí. Então quer dizer. Então vamos logo pra pancadaria, então. Vai lá, Então Carol, quer vai lá. dizer. Vamos lá, então. Então quer dizer que Vamos lá. realmente o ensino híbrido, ele realmente é o futuro da educação pós-pandemia? Eita, Carol, que pergunta difícil. Na verdade, eu já estou questionando, eu venho falando muito sobre isso.
a gente está questionando, primeiro, o que que é esse ensino híbrido, né, Carol? Porque do jeito que Sim. a gente conhece o ensino híbrido, ele não existe mais. Porque antes, quando a gente falava de ensino híbrido, a gente falava o seguinte, Carol, que para ser ensino híbrido, a gente tinha que ter uma porcentagem X de encontros presenciais e outra porcentagem no online. E o ensino híbrido, na verdade, em sua essência, era isso. Quer dizer, até nas nossas leis, né? O que tem de permissão para o digital aí no híbrido, ele tem porcentagens específicas. Isso, para mim, caiu por terra total. Então, esse conceito do ensino, e eu tenho falado muito isso, esse conceito do ensino híbrido, como a gente tem visto hoje, não existe mais, Carol, esquece. Ensino híbrido, tudo que a gente entendeu sobre ensino híbrido presencial e online, acabou. Não faz o menor sentido a gente falar disso. Esse é um ponto, né? O futuro da educação, eu acho que ele é mix e altamente flexível. Eu acho que a gente não pode dizer, e assim, pensando nessa característica como as pessoas veem ensino híbrido online e presencial, eu acho que não faz muito sentido, Carol. Então, eu tenho falado muito desse conceito de outflex, que é altamente flexível. Tanto Uhum. que a gente pegou essa palavrinha, outflex, É criação de que vocês, veio. Carla? Não, na verdade, olha o que aconteceu. No Tá. Twitter, claro que a gente está lá acompanhando os educadores no mundo inteiro, né, Carol? Nós somos Uhum. twitteiras. Uhum. E aí, o que acontece? Eu estava pesquisando sobre uns modelos, inclusive de híbridos, né, enfim, para ajudar os educadores no Brasil. E aí, eu cheguei num modelo que chama ACE Framework, que é ACE Framework. Esse modelo, e aí eu entrei nesse negócio chamado High Flex. O High Tá. Flex, ele vem de Hybrid Flexible, então é um flexível híbrido, Híbrido. tá? Que era o que eles Uhum. estavam falando, Carol. Só que isso estava falando muito no contexto de universidade. Por quê? Porque tinham aquelas grandes universidades com muito aluno, aqueles que têm tipo aulas com 1.000, 2.000 alunos, que estavam tendo problema de espaço, de aluguel, enfim, aqueles dilemas todos. E aí, nessa de hybrid, de híbrido flexível, eles começaram a trabalhar um conceito de high flex no sentido de highly flexible, altamente flexível. Por Flexível. quê? Porque o híbrido, ele parte muito do pressuposto, a instituição é que determina o híbrido, certo? Então, por exemplo, a Sim. porcentagem e tudo mais. No highly flexible, é o contrário. Os alunos começaram a ter essa decisão na universidade. Claro que isso não dá para fazer no ensino básico, mas a gente vai chegar lá também, porque tem agora uma outra decisão. Então, aí, eles começaram a fazer isso altamente flexível. O que é isso? O aluno determinava se ele preferia estar na aula presencial ou se ele preferia assistir a aula online e fazer as atividades assíncronas, né? Uhum. Então, começou daí essa discussão. E aí a gente agora tem trazido isso para cá como esse altamente flexível, porque é isso, é entender que o híbrido ele não dá o híbrido como ele é visto, ele não dá conta, Carol, dessa proposta. Então, assim, porque Cara, eu acho que esse nesse momento as modelo, pessoas estão te ouvindo e vão entrar em pânico já. Então vamos organizar, porque assim, vamos. olha só, vamos lá, vamos voltar pro dia 13 de março de 2020, quando as pessoas Uhum. se despediram na escola e não sabiam que não voltariam na segunda, tá? Pois é, uma loucura isso. Começa assim, e aí foi todo mundo, caramba, peraí, vamos nos reorganizar dentro desse cenário. E aí, Uhum. a gente tem acompanhado, porque eu e Carla, a gente tem essa coisa de viajar, ir às escolas, dar consultoria, a gente conhece muita gente. E acaba que a gente está acompanhando muitos processos de escolas por aí. E a gente tem visto que as escolas têm dito mitos e verdades, a gente pode brincar de mitos e verdades daqui a pouco, tá? Que a escola está transformando a sua forma de fazer. E aí todos estão usando o argumento de que agora eles trabalham com ensino híbrido, né? E aí
isso é altamente preocupante quando eu converso com você e você fala, cara, é complicado. Eu concordo com você, na verdade. Porque não existe uma forma de fazer, existem vários modelos de ensino híbrido e elas já são flexíveis por natureza, porque precisa conhecer o seu projeto pedagógico, precisa saber quem é a sua equipe. O flexível já deveria estar no meio disso há um tempo, né? É isso. Mas aí quando você fala que assim, caramba, o hibridismo que as pessoas têm falado como propaganda para que os pais continuem, não desistam das escolas e tudo mais. Olha, esse discurso tá ficando um pouco velho, é desesperador, porque a É. gente tem várias camadas, cada galera tá em um lugar, né? Como é que a gente vai conseguir fazer uma equalização desse processo para que não aumente as desigualdades entre as escolas? Isso é uma parada que fica muito na minha cabeça, assim. O quanto que a gente não está sendo altamente excludente quando a gente está buscando uma maneira de fazer lá na ponta. E quando a gente olha lá para trás, como é que a gente vai trazer todo mundo para chegar junto? Isso é quase eu não sei como é que a gente faz. Eu acho que ninguém tem a resposta ainda mesmo, porque, enfim, as escolas até lá fora, que algumas já voltaram, e aqui também, aí vai e volta no modelo, porque esse tem que ter essa equalização que você está falando. O que a gente tem preconizado muito, Carol, e a minha preocupação é com os professores. Porque quando você fala em ensino híbrido, você está dizendo para o professor, e o híbrido que está sendo colocado agora. Qual que é o Isso, híbrido que está sendo colocado isso, agora? Que é a exato. minha maior preocupação. É o Sim. seguinte, Carol, o híbrido que está sendo pensado é um híbrido mais ou menos assim, ó. Você vai ter os pais que vão decidir manter os filhos em casa, né? E Uhum. vão ter aqueles que em algum momento vão voltar para a escola. Vai ter esse momento que vai tá sendo conversado, aí vai, aí volta, aí diz que não vai ser mais naquela época, mas enfim. Peraí que deu uma travada. Calma. Assunto esquentando e Carla Arena travou. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la de volta. Peraí, vamos lá. Tudo bem. Carla, me chama de novo, porque olha só, o assunto ficando quente e a Carla caiu, né? Pra gente poder conversar sobre realmente o futuro da educação, né? A gente conversar sobre alguns caminhos possíveis, o que as pessoas têm pesquisado por aí. O assunto ficou tão quente que a Carla Arena caiu. É isso, gente, basicamente. Mas ela vai voltar. Peraí, ó, já tá me chamando aqui, ó. Carla, cadê? Carla Arena, enviar solicitação. Tô vendo aí, querida, ó, chegando aí. Aguardando Carla Arena. A gente estava aí, ó. A gente tava tão É empolgada e tanta caiu. energia, Carol. A gente Vai. estava falando no modelo aí da escola, né? Então, o O que que a escola modelo tá que. vendendo? Que Então, o híbrido que que que. estão falando? O que que estão falando? Que é o Isso. seguinte: uma galera vai ficar em casa por decisão, enfim, dos pais, ou até porque pegaram Covid, certo? Pode até ir para a escola e acontecer, e aí, enfim, tem todas as situações. Aí, quando você chega, tem aqueles alunos que estão lá presencialmente com o professor, certo? E aí o professor está fazendo o quê? Ele está, porque tem escola que eu já estou escutando que está investindo em tecnologia para ter câmeras, streaming, não sei o quê. E um pódio, isso me desespera. Quando me fala de pódio, eu já fico desesperada. Então, tem Ah, um pódio para o professor, que o professor vai ficar transmitindo a aula, né? ao vivo. Então, ao vivo para quem está em casa. E aí eu pergunto para você, Carol, e quem está na sala de aula? Assim, né? Vai ter computador para todo mundo? É isso? Cada um vai ficar com o seu. Então, qual que é o sentido disso? Então, é melhor ficar em casa, todo mundo, né? Então, Seguros, pelo menos. o meu desespero é esse, é isso que eu tenho tentado colocar na cabeça dos gestores e dos professores com quem eu converso. Que a tecnologia não vai ser a solução desse problema. Esse problema só tem solução se a gente pensar no humano e a Uhum. gente pensar primeiro no professor. Tá. Ponto, tá? Essa é a minha visão, tá, Carol? É uma visão minha, ok? E a minha Claro. visão é a seguinte, que o professor
ele tem que fazer uma preparação única. E esse é o desespero também, porque se você está em sala e o professor não está no pódio, ele está, inclusive, prestando atenção em quem está em sala, o que está online já perdeu, né? Já rodou, já rodou. Dispersou, já dispersou. Sim. Então, assim, você entende que esse modelo híbrido que estão pensando não atende nem quem está em sala e nem quem está em casa, Carol? Sim, concordamos. Sim. Concordamos? Então. Concordamos. A única solução que eu vejo, porque as escolas vão fazer isso, é que o professor faça uma preparação única, tá? Tanto para quem está em sala quanto para quem está em casa, pensando nesse mindset que ele desenvolveu agora do digital. Por que eu estou falando isso? Porque aí ele vai fazer uma proposta de trilha de aprendizagem para o dia do aluno ou para a semana do aluno, que ele vai fazer o seguinte, quem está em sala, ele vai estar só mentorando e quem está em casa também. Então, é um único planejamento, mas sem o professor querer estar no pódio dando aula para as massas, aquele nosso sistema industrial que a gente bem conhece, entendeu? Transmissão ainda, né? Isso, só vai funcionar esse modelo se a gente não tiver a mentalidade de streaming. Só vai funcionar este modelo se a gente tiver uma mentalidade do professor, facilitador e mentor, que é o que ele deveria ser mesmo, né? Então, o que ele faz? Ele faz uma proposta de uma trilha que quem está em casa vai conseguir fazer, quem está em sala vai conseguir fazer, e aí ele pode ter propostas, por exemplo, de grupos de quem está em sala trabalhar com quem está em casa, aí a proposta começa a ficar interessante, entendeu? Mas isso eu estou falando para quem tem acesso à tecnologia. E aí a gente também tem que pensar nos outros. Pensando nos outros, de novo, a gente continua com a mesma trilha, só que aí qual que é a nossa proposta? Impresso, se for preciso, entendeu? PDF, mandar pelo celular, como os professores já estão fazendo, mas, de novo, o plano tem que ser o mesmo para os dois para funcionar, porque senão o professor vai pirar. Carol, o professor no híbrido não vai dar conta. E é algumas escolas estão fazendo equipe dupla, né? Assim, tem muita escola que está fazendo equipe cuidando do material que vai para o online e o professor que está cuidando do presencial. Mas essa é uma realidade, Carol, de quem tem possibilidade e oportunidade de fazer isso. Quem são escolas que tem essa possibilidade. A maioria não tem, até de estruturar dessa forma, entendeu? Então, e aí, essa é uma outra possibilidade de híbrido que você está falando. Então, você está entendendo que o híbrido, esse conceito de híbrido tem que mudar? Porque o híbrido pode ser exatamente isso que você está falando. O híbrido que a gente está considerando aí é ter um professor que está dando conta do online e um professor que está com quem está cuida do presencial. Aí sim, é um outro tipo de híbrido, entendeu? Mas você vê que aí o híbrido não é essa distinção entre o presencial e o online, mas a forma, as estratégias que você está trabalhando com esses alunos, né? Então, é isso. Ué, mas então vamos pensar assim, aquela que você tá botando várias minhocas na minha cabeça de coisas que eu... Pensa assim, é que a situação tá muito crítica, né? Vamos lá, a gente não tá aqui falando de nada. Eu acho importante, assim, porque tá todo mundo se sentindo muito pressionado. Eu acho que realmente os professores, e muitos estão aqui assistindo a gente, tá um peso muito grande. É uma transformação muito profunda que deve acontecer, vai acontecer, pode acontecer ou não, mas assim, está a caminho né? E obviamente acaba sempre batendo nos professores que a gente precisa formá-los, né? Aí vai lá, vamos direto para a formação dos professores. Mas aí a gente precisa pensar também, quando a gente pensa em gestão e tudo mais, qual é o investimento que eles precisam fazer, né? Porque o que a gente percebe são professores fazendo o movimento sozinhos, eles buscando alguma solução deles como pessoa física, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê gestores tentando dar conta. Então,
Óbvio que não existe um caminho único, é claro que não. Mas se a gente pudesse jogar alguma luz para que começasse a fazer uma estruturação de um projeto, você conseguiria dizer para a gente, como se fosse um pequeno checklist de 5 pontos, 3 pontos, de 3 pontos fundamentais para que começasse a rever a maneira do fazer dentro da escola? Eu acho, a gente sempre falou sobre isso e continua achando que é essencial é a questão da formação do professor, principalmente agora porque ele está fazendo isso tudo sozinho, né? Sim, se Então, virando. desde que quando começou o emergencial, é tipo assim, vai lá e faz, grava vídeo, vira youtuber, enfim, esses dramas todos que a gente tem visto. Então, a primeira coisa, Carol, é assim, vamos respirar e vamos planejar. Agora está na hora de parar com essa coisa do emergencial. Vamos fazer aqui, vamos fazer ali. Vamos parar e vamos pensar. O que eu sinto é que muitas vezes os gestores estão muito pressionados, obviamente, né? Todos, de escola pública e privada. Então, eu acho que é o momento de respirar e chamar os professores para conversa, porque os gestores eles andam com medo de chamar para abrir, enfim, uma outra frente que é uma de discussão que deveria acontecer. Mas não dá para o gestor estar sozinho nessa e fazer e definir e colocar o professor. Então, o primeiro é respirar e trazer o professor para junto. Segundo, aí, quando você respirar e trouxer o professor, criar um modelo pedagógico que faça sentido para o seu contexto, para a sua escola, né? Quer dizer, coisas básicas que a gente vem falando há 1000 anos, Carol. E isso não é o híbrido ou não híbrido, quer dizer, não muda nada no que a gente sempre preconizou, entende? Mas assim, vamos lá, os passos. Tipo assim, o que eu estou falando não é novidade, mas é o que precisa ser dito. E Mas aí, olha só, às nesse vezes, modelo... mas precisa ser dito. É que precisa ser dito. É, e assim, a minha visão é que esse modelo pedagógico é isso. Você, por exemplo, decidir com a equipe pedagógica como vai ser este plano de aula no híbrido, dessa forma que eu estou falando, um plano único. Mas como que esse plano único vai atender quem está presencialmente comigo e quem está online comigo ou com outro professor, entende? Então tem que haver essa convergência aí de estratégias pedagógicas até para a decisão que, olha, nós vamos usar essa estratégia e vamos utilizar, vamos, tipo, priorizar estas ferramentas. Porque o que Sim. também acontece? O que eu vejo acontecer é que, por exemplo, o meu filho, o Caio, que você conhece, o Caio Que estava tava aqui o Caio. então, que estava no terceiro ano, ele, ele acabou tendo que adiantar, acabou não, ele decidiu adiantar o final do terceiro ano, enfim, tivemos que entrar com o processo para ele ir direto para a faculdade. Por quê? Porque não estava fazendo o menor sentido o que ele estava fazendo. Ele estava tendo aula de 7h30 da manhã a meio-dia e meio, como se nada tivesse mudado, já não funcionava no presencial, no digital muito menos para essa garotada. E com 22 professores, Carol. Ele tinha 22 professores. Aí imagina, cada um decidindo a sua ferramenta digital, cada um decidindo a forma de entrega das atividades e cada um decidindo a forma de avaliação. Então, se gestão e professores não sentarem para conversar, para sistematizar essa prática pedagógica híbrida que seja e o modelo híbrido que você escolher, não vai dar, não tem como dar certo. E aí os meninos, e aí sim, aí os meninos estão começando a ficar estressados, estão começando não, já estão há muito tempo, né? Estressados e tudo mais. E aí, a forma, por exemplo, você tem que sistematizar não só essas estratégias e esse plano, esse modelo de aula que vai ser, enfim, oferecido, mas assim, sistematizar como que eles vão ser avaliados, né? E como que eles vão ser avaliados, não adianta cada professor dar 5 coisas para o aluno avaliar. Faz os cálculos aí, 5 vezes 22, dá mais de 100 Não, formas. possível. Entende? Então, são esses detalhes que, de novo, não é nada novo, isso já aconteceu no presencial, mas eles têm que ser revistos com mais cuidado, porque a gente incluiu aí camadas de complexidade que talvez antes a gente ignorava.
elas estavam lá, mas, enfim, a gente ignorava o digital de alguma forma, né? Cada um fazia do seu jeito. Só que agora não dá mais. Então, para mim é isso. Mas é curioso isso, né, Carla? Porque eu concordo com você que alguns problemas a gente já estava discutindo há muito tempo, Uhum. né? Se a gente pensar em, vamos lá, as pessoas falavam de blended learning, que é a questão basicamente de, cara, olha para sua realidade, vê quais são as estratégias que você pode usar que cabem no seu projeto e, enfim, na sua filosofia pedagógica e vamos em frente, né? E aí, com isso que aconteceu, bom, aí você falou que a sua visão agora é a minha visão, né? Aconteceu um pouco de retrocesso. Eu vou falar um pouco só para não ficar deprimida. Mas houve um pouquinho de retrocesso porque a gente deu alguns passos para trás. Às vezes até são importantes passos para trás para poder avançar, tá? Mas é porque a gente deu passos para trás em alguns lugares, cara, muito inegociáveis, assim. Tipo, de repente todo mundo virou transmissional de novo, conteudista de novo, um volume absurdo de coisas para poder valer uma ideia de uma aprendizagem que eu não sei de onde vem, né, que é altamente conteudista. E aí dá tristeza, porque são tantos anos trabalhando para a gente poder desconstruir isso, né? E aí a gente vê isso voltar com muita força, né? Então, isso é uma coisa que me deixou um pouquinho perturbada, assim. É isso, as pessoas fizeram a transposição da escola pro digital, seguindo o mesmo horário. Tem escola por aí que a criança entra 1 da tarde, sai às 5, tem recreio, tem educação Gente, física, tem assistente na sala para ficar não dá vigiando para. o bate-papo. Entende? Então, assim, então aí, na verdade, é uma concepção de educação e uma concepção de ensino-aprendizagem que talvez esteja desalinhado com o nosso tempo. Total. Já E que a tava, gente né? ganhou uma lente. A gente ganhou uma lente enorme de aumento, assim, ó. É, Vum. é. E agora, o que a gente faz para descascar isso, né? É Cara, isso. Como é que a gente faz para descascar? a gente faz fazendo isso aqui que a gente está fazendo e levando a palavra para mais gente possível, para maior Amém. número de pessoas. É o que a gente pode fazer, porque, Carol, vamos combinar que no digital, e nós duas somos digitais e super apaixonadas e tal, as oportunidades de aprendizagem são incríveis para essa molecada, né? Sim. Eles, na verdade, eles já navegam no digital e aprendem pra caramba. Você, com leituras elásticas, vive falando sobre isso. Poxa, eles aprendem milhões de coisas e tal que independem da escola, certo? Poxa, a Perfeito. escola tem uma oportunidade única agora de trazer esse digital com alguma estrutura para que eles potencializem ainda mais esse aprendizado. E o que a gente está vendo é esse retrocesso, né? Dessa mentalidade de que. E até eu acho que, assim, eu entendo o gestor da escola, porque tem uma pressão aí dos pais, né? Então, os pais muitas vezes não entendem essa coisa de que, não vai ter. E é uma forma do gestor fazer com que fique visível que está tendo aula, né? Esse conceito de estar tendo aula, né? O que está visível, Então, né? o que tá visível, né? Mas o que deve ser visível para o pai, que talvez também seja um trabalho importante da escola, é o que o aluno está produzindo, e aí é que está a grande mudança, né? Quer dizer, como que eu posso tornar o aprendizado dessas crianças e jovens visíveis para as famílias, que está muito mais fácil de fazer isso, né? Com todas as ferramentas e tudo mais. Então, poxa, coisas que a gente vem falando há milhares de anos, assim, de, por exemplo, portfólio digital, é uma oportunidade, é época de rever a avaliação, então vamos rever a avaliação já numa pegada de formativa, porque não faz sentido dar nota agora. Tipo assim, não faz o menor sentido ter prova. Não faz sentido isso, entende? Então, se a gente não entender que este momento, tipo, é um sinal, e olha que eu nem sou tão esotérica assim, mas é um sinal, tipo, do universo. Gente, será que as pessoas não entendem? Você aqui que está com a gente, eu tenho certeza que entende. Quem está aí no Insta está aqui, maior debate que eu estou vendo aqui.
mas assim, é um sinal do universo mostrando pra gente que, tipo assim, ó, vamos dar uma parada, vamos desapegar de tudo que não faz sentido. Esse é o momento de desapego, né? Entendo que tem questões aí maiores, econômicas e tudo mais, sociais, mas que também não nos exime de fazer as decisões difíceis de mudança, né? Então, assim, esse híbrido aí que a gente está falando é um híbrido totalmente diferente. E aí eu vejo que esse é o momento, e aí talvez o meu terceiro ou quarto ponto daquela listinha que a gente estava fazendo é o de comunidades de aprendizagem, que é o seguinte: a escola, a escola numa forma macro de trabalhar com os professores. E os professores, com seus alunos, começar a trabalhar o conceito de comunidades de aprendizagem. Por quê? Porque aí vai se fortalecer, aí eles vão aprender todas aquelas habilidades e competências para a vida que a gente sempre fala e tal, que tem que desenvolver. Os meninos vão aprender a realmente a colaborar, eles vão entender o que é estar em comunidade, que é o que eles precisam para a vida deles, assim, sabe? Então, assim, e assim, poxa, aprender por pares, não tem que ser sempre o professor ali, né? Quer dizer, essa aprendizagem híbrida aí entra Uhum. muito nessa questão da gente começar a ver essa aprendizagem que vai tangenciando ali o que o professor está propondo, e não é o professor lá, o professor é esse moderador dessa comunidade de aprendizagem, né? Então, acho que seria o ponto chave para dar liga, entendeu? Mas E é porque olha comunidade de que coisa. aprendizagem dos pais, Carol. Os pais Ah, têm que sim, ainda tem aprender isso. alguma coisa, pelo amor de Deus. Sim. Não, eu tava pensando que você está tocando em alguns pontos que são pontos muito delicados da comunidade escolar, vamos dizer assim, que é a gente precisa rever currículo, rever forma de fazer, rever avaliação. É tanta coisa para rever que aí chega a dar aquela paura, assim, né? Você fala, Uhum, caramba, olha só, é claro que a resistência vem também pelo tamanho da roda que a gente vai ter que girar, né? uhum. Que é difícil, existem muitas É resistências, né? difícil. Uhum. Muito. E existe um gargalo, assim, muito, muito enorme. Mas você tocou no assunto dos alunos, e eu acho importante, né? Porque está falando da questão dos professores. A gente está completamente. Como se o conteúdo precisasse necessariamente passar pelo professor. Né? E a gente está dizendo que não precisa, né? É possível que. É por isso que o professor está exausto, porque está tudo passando por ele. Né? Todo o processo de tudo, a escola toda é sustentada na figura do professor. E a exaustão chegou por causa disso. Então, quando a gente fala de horizontalização do processo, a gente está dizendo que a gente fala, ah, não, o nosso aluno é protagonista. Protagonista do que você mandou ele fazer? Isso não é protagonismo, Não, né? não. Então, assim, como fazer com que esses alunos eles aprendam por conta própria, né? E aí isso tem direta relação com a reclamação que a gente tem ouvido dos professores, dos alunos todos com vídeos desligados, a solidão do professor nas salas de aula digitais. Então, essa questão do como, acho que se fizesse aquela pergunta para o YouTube, né? Qual é a palavra-chave mais pesquisada? Assim, deve ser como engajar meus alunos, deve ser tipo a pergunta de 100 milhões de dólares que os professores estão muito, tem perguntado muito para a gente, né? Como engajar os alunos? E eu acho que a gente começa a questão do engajamento é, passando a bola para os alunos, porque a gente achar que o vídeo ligado ou desligado é questão de engajamento, não, assim, é questão de engajamento, mas o que está mostrando, o sinal que o vídeo desligado está dando é o seguinte, que está se tornando visível o que já acontecia em sala de aula e os professores meio que ignoravam, entendeu? Tipo assim, o aluno, Carol, quem controla a tua mente e quem diz se você está prestando atenção ou não? Agora, o que acontece? No digital, isso fica mais visível com, por exemplo, o vídeo desligado, né? É um dos aspectos. Às vezes é até por questões mesmo da criança ou do adolescente não querer mostrar onde está, tem uma questão aí de identidade,
enfim, visual, tem tudo isso por trás. Mas vamos pegar a coisa do engajamento em si. Isso já acontecia no presencial. E eu digo pelo Caio. O Caio, ele é um menino que tem um potencial incrível, esportista, mas não era desafiado na escola. Então, tipo, ele aprendeu a jogar o jogo da escola. Então, ele entendeu como que o sistema educacional funcionava. E ele simplesmente navegava, entendeu? Só que quando vai para o digital, ficou muito pior, porque agora é visível totalmente. Então, o que toda a turma dele fazia? Entrava às 7h30 da manhã, ligava o sistema e desligava a câmera e todos eles iam dormir ou falar no WhatsApp. E aí eu, como mãe, assim, não, você não pode fazer isso, você tem que ter respeito pelo professor, você tem que ir lá, eu digo... A resposta dele era o seguinte: mãe, eu estou fazendo exatamente o que eu fazia em sala de aula. Só que em sala de aula eu ficava escrevendo alguma coisa, eu pegava meu celular e tudo mais, entendeu? Então, assim, não tem jeito agora da gente ignorar esses sinais, Carol. Não tem como. E Cara, se a é gente revolução não que vai acontecer, entender, né? olha, e tem mais, e eu acho que tem uma coisa o maior agravante é que quando tiver essa volta, você acha que vai dar para fazer do mesmo jeito? Não vai funcionar, Carol. Não vai funcionar do jeito que a gente fazia antes. Porque a gente está falando aqui de protagonismo dos meninos e tal, eu acho que eles ainda não chegaram no grau de amadurecimento que eles precisam, porque tem todo um trabalho aí, tem um tempo aí, né, de amadurecimento. Mas eles entenderam também essa coisa da autonomia, de o tempo e espaço agora é um não tempo e um não espaço. Eu faço quando eu quiser algumas Sim. coisas, entende? Então, vai ser muito mais complicado se essas perguntas difíceis e essas decisões difíceis que a gente está falando não forem tomadas agora, de tipo assim, cara, o que a gente tem que fazer? Vamos sentar e vamos trabalhar nisso, sabe? Mas é bacana isso Eu que você acho acabou de que falar do ambiente de aprendizagem, cara. Isso que você falou agora é super legal, do ambiente de aprendizagem, porque é igual a leitura do livro, a forma e a escola, estrutura física. A gente está num momento de ruptura, tempo, espaço físico, inclusive, é, né? O ambiente de aprendizagem dessa geração, que também nos inclui, porque a gente também está nesse processo agora, né? Ela não. O ambiente de aprendizagem é qualquer lugar. é Eu qualquer posso lugar. aprender em qualquer lugar. É o Isso é não muito. lugar, né, na verdade. Exato! Não é É louco? qualquer. É qualquer espaço, né? Então, É, antigamente a gente precisava. Eu até estava falando esse final de semana aí com uma galera de educação. E eu falei assim, cara, gente, na boa, tudo bem que eu cresci com Barça, com o Almanac Abril e tudo mais. E eu precisava de um especialista para poder me orientar se eu quisesse saber mais alguma coisa. Acabou, cara. Isso aí acabou. simplesmente não existe. Não existe. Qualquer coisa é possível de eu aprender hoje em qualquer lugar. Por que a escola ainda fica segurando algum lugar que é quase um mausoléu, né? É. Não faz tipo assim. A gente tem trabalhado com os educadores e tem duas perguntas que eu faço. A primeira delas é a seguinte: o que está no seu DNA, no DNA da sua instituição, no seu DNA como profissional, que você quer que esteja daqui a 10 anos? Quer dizer, quais são os valores realmente que você, para você faz sentido e vai continuar fazendo? Eu acho que essa é a primeira Base. pergunta. De Base. valor, de identidade e tudo mais. Então, assim, do que eu não abro mão? Essa é a pergunta, Uhum, né? Daqui a 10 anos eu ainda vou estar, enfim, com esses uhum. valores, enfim, coisas mais ali arraigadas e tal. Agora, a segunda pergunta, que talvez seja mais difícil para todo mundo, é do que eu posso abrir mão e que talvez não me faria falta, né? E que eu ainda me seguro, do que eu tenho que desapegar para evoluir, né? Em termos de proposta pedagógica, em termos de... São essas duas perguntas básicas que a gente tem que, assim, qual que é a minha base, minha identidade, do que assim, eu realmente tenho que, né, trazer junto comigo, porque é isso que me sustentou até aqui e são esses os meus pilares, mas do que eu posso me desapegar nesse momento? Esse momento é de tirar coisas, suprimir e não acrescentar.
Então, essa coisa da escola de querer colocar mais coisa, não é. O que a gente pode tirar? E que talvez não É faça muita diferença rigidez, né? nenhuma. É muita É rigidez, isso, né, cara? assim. É um E, pensamento e- conservador que eu não sei é, como é que faz essa mudança, tá? Realmente, esses anos todos, como é que a gente consegue sair de um lugar de pensar, é isso, atitude conservadora, pensamento rígido. Como é que a gente consegue flexibilizar, já que você começou lá atrás falando de flexibilização? Realmente a flexibilidade é a palavra do momento, né? Como é que eu consigo flexibilizar esse pensamento para que ele possa alçar outro lugar, né? Eu acho que isso, ainda mais pensando em cultura institucional, uhum. é um desafio muito enorme, assim. É, Olha, aí volta lá. A Rose colocou uma coisa aqui que eu achei Deixa eu ver, não fenomenal. Ela enxergo, né? disse assim: meus alunos de 10 e 11 anos me apresentaram um aplicativo que resolve qualquer equação matemática. Você está entendendo? E eu acho que isso é o cerne da questão, porque assim, Carol, olha só, se tem um aplicativo para resolver o problema, se tem o Google para ter o conteúdo e tal, qual que é o nosso papel educacional? E tem essa, a parte mais importante que a gente está vendo agora são os professores que dão o centrar do aluno emocionalmente. É o professor que trabalha Humanidade. e é isso. Se o professor conseguir trabalhar essa comunidade de aprendizagem, ele vai longe. Eu vejo aqui as reportagens, eu vejo os casos dos professores contando que, por exemplo, olha, uma mudança muito simples, Carol. Vamos pegar todos esses streamings que o professor tem que fazer, de Google Meet, de qualquer que seja a plataforma, Plataforma. qualquer uma delas, tá? De streaming. Uma mudança simples. Em vez de você dar aula, tipo, hoje nós vamos falar sobre, porque você já deu spoiler da sua série, né? Quando você começa, hoje nós vamos falar sobre o aluno você já perdeu o aluno. Por que não usar esse momento e fazer o híbrido, no sentido de que o momento de encontro online é um momento de comunidade, comunidade de aprendizagem, de troca, de tudo mais. E a parte que é de conteúdo, de buscar, de fazer, enfim, toda essa parte que tem que ser feita, que a gente não está jogando fora isso, tem que ser feita, mas pode ser feita de uma outra forma, deixa o aluno fazer no tempo dele. Mas quando for para encontrar online, é para eles estar juntos, porque o que eles fazem na escola? Qual que é a maior coisa da escola? Se não o socializar, essa integração, o conviver com o outro, o aprender com o outro. Então, é trazer essa reprodução da escola para dentro do streaming e não o conteúdo. Você Sim. perder uma hora do seu tempo lá para conteúdo que você pode fazer a qualquer momento. Tipo assim, vamos ter esse momento aqui, olha, de estar junto aqui e tal, como se eu estivesse aqui com você. Sei que você está aí no Rio, ó. Tô quase aqui com você. Tô quase não, eu tô com você, Tu tá entende? E comigo? pensar Sim, mais sim. nessa presença. É isso que a gente tem que entender, porque se o professor começar a entender o que é presença, que é o que eu tenho trabalhado muito com eles também, esse conceito de presença social, presença cognitiva e tudo mais, você começa a ter um outro tipo de engajamento, porque quando você cria uma comunidade de aprendizagem, os meninos vão fazer tudo por você. A coisa boa e a coisa chata, entende? Então é isso. Se tem um aplicativo, como a Rose estava falando, qual que é o meu papel de professor? É trazer o Sim. desafio, é trazer o engajamento, é trazer o aplicativo não vai trazer, porque o aplicativo traz a resposta, mas você que ajuda o aluno a conectar. É isso, assim. Ai, Carol, é muito louco Mas tem isso. uma questão. Eu fico Nossa, louco. esse assunto é enorme, gente. É Uhum. inesgotável. Né? Eu trouxe a Carla para todo mundo se apaixonar pela Carla, seguir a Carla Arena nas redes sociais, seguir o Amplifica, para vocês, ó, seguirem um bom rumo, tá? Ai, ai. Não, mas eu ia falar de um lugar que é bastante espinhoso, Hum. que pouca gente fala, que é da educação infantil. Ah, é. A gente está vendo o mercado derreter, né? Assim, é real. As escolas que são exclusivas de educação infantil,
O bicho tá pegando, gente. Tá muito doloroso. Tá bem doloroso de assistir. Tá doloroso de assistir a escola perdendo seus alunos. Tá Uhum. doloroso assistir quais são as soluções para poder manter esses alunos. Então é isso. Crianças de 2 anos no Google Meet, no Zoom, o que for. E você fala, caramba, o que a gente tá fazendo com essas crianças, né? Professores fazendo conteúdos tipo youtuber mesmo para as crianças menores. E daquela angústia de será que é possível a gente pensar um projeto que respeite o desenvolvimento das crianças de 0 a 6. Não vou falar nem de 0, porque vou falar de 1 ano e meio para frente. De 1 ano e meio para frente. É possível a gente pensar um projeto que traga tecnologia e que respeite o desenvolvimento da criança e que a gente não seja um excesso de telas para elas, mas ao mesmo tempo tenha a presença cognitiva, emocional, como você estava dizendo. Você conhece gente que está fazendo um projeto assim? Ó, Carol, essa é uma pergunta, acho que de US$ 1 milhão, e eu acho que todas as escolas estão aí tateando o que é possível fazer, né? E até grandes escolas de renome e tal, eles têm procurado a gente e tal. O que eu acho que faz sentido, e eu não sou especialista em educação infantil, acho que o lugar de fala é muito mais seu do que meu, né? E jogaria a bola para você, eu acho que sim, tem possibilidade de fazer, mas eu acho que tem que ser feito de uma. Gente, tá uma loucura tão grande que, Carol, tem professor que me pergunta assim nas lives, né? Tipo assim, ai, quais as atividades no Google Meet ou no Zoom ou em qualquer plataforma que eu vou fazer com o meu aluno de 2 anos? Não, gente, não é isso, não é essa pergunta, entende? A gente está fazendo as perguntas erradas. Eu acho que talvez um projeto pedagógico que faça sentido é a gente pensar como a gente faz um roteiro que seja semanal, mensal e tal, e que as escolas tenham um papel de protagonista nessa criação e que pense no ensino remoto, usando todo o potencial do que a criança tem na casa dela, no contexto dela, e é assim que a gente vai viver por muito tempo. As escolas podem voltar e vão voltar atrás, entende? E aí, tempo de tela é mínimo. É tipo assim, a gente sabe que para uma criança muito pequena é tipo 30, 40 minutos, 1 hora no máximo, entende? Uhum. Não é você substituir o seu papel de educador ou de pai e de mãe por tempo de tela para usar como babá, né? Então, o que que acontece? Eu acho que o papel aí das escolas é, de novo, o planejamento de como elas vão mostrar esse valor do que elas estão fazendo para os pais, né? Para os pais e trazer propostas que, enfim, que tipo assim, como é que você pensaria num esquema de, sei lá, de colônia de férias que fosse virtual e cada um na sua casa, mas as crianças vão ter que ter algum acompanhamento, então essa solução não tem jeito, né? Mas eu vejo, por exemplo, na escola dos meus sobrinhos, eles encontraram assim o meio termo. Então, assim, esse planejamento é muito importante e que tenham atividades que não sejam de tela, não tem nada a ver com digital isso. E aí, híbrido de novo, só que aí pensando muito mais como ensino remoto, né? E pensando em propostas nesse estilo. Não tem jeito, Carol. Não. Você com uma criança de 2 anos, você não pode pensar no digital tipo, dar aula com 5 horas de tela, não faz o menor sentido. Então, como é que você, como escola, organiza essa proposta pedagógica E de como um é que você jeito que espalha esse conteúdo de um jeito é, que faça sentido também, né? é, é. Agora, você falou, assim, e apareceu de novo essa questão, aí a gente já tá quase encerrando, mas eu não queria deixar de falar disso. Você falou dos pais, né, de novo. A gente presta muitas contas pros pais, né? E eu acho que a gente está com algum problema de comunicação muito. Acho que grande parte da confusão toda que a gente está vivendo é da comunicação do que é feito, do que é educação dentro da escola para os pais.
E aí você falou também de comunidade de aprendizagem com os pais, e existem várias iniciativas. Eu participo, por exemplo, de observatório de pais, por exemplo. Né? A gente tem vários lugares que tem isso, mas cada vez é necessário implicar o pai nesse processo, porque senão vai virar uma briga dos pais com a escola, e os pais têm que estar muito parceiros da escola nesse processo. Eu assim, como mãe, foi até engraçado. No começo da pandemia, o Caio veio. Eu tô dando o Caio de exemplo porque ele tá ainda no. Ele estava no, enfim, no ensino básico, não estava no ensino superior, que eu acho que é a realidade de muitos aqui. E que aí o papel do pai e da mãe tem mais peso, né? Aí o que aconteceu? Ele chegou um dia reclamando da quantidade de atividades que ele tinha que fazer, que ele estava trabalhando demais, que ele estava fazendo muito exercício. E o meu ímpeto, na hora, como mãe, tá? Aí não é pessoa evoluída, educador, nada disso. É mãe, pai, mãe, do jeito que é. O meu ímpeto era pegar o celular e já mandar para o gestor lá, para o coordenador, para o diretor que eu tenho acesso direto, dizer assim, olha só, tá impossível isso aqui, não dá para fazer, os meninos estão surtando aqui. Como é que vocês vão, o que vocês estão pensando, né? Esse foi o meu ímpeto como mãe, tá? Até eu, de novo, respirar e pensar e deixar uns dias para entender o que estava sendo proposto ali. E aí eu comecei a perceber que não, estou achando isso ótimo. Eu estou achando que eles estão trabalhando pela primeira vez. Tudo que eles nunca fizeram, agora eles estão tendo que ralar e trabalhar. Porque antes eles não faziam isso, né? E agora, naquele momento, o que estava acontecendo? A responsabilidade passou a ser deles e não mais do professor de distribuir conteúdo, e eles tinham que ralar. Então eu tive que respirar, e aí eu disse assim, de jeito nenhum. Aí ele me perguntou, você não vai falar com ninguém, não? Eu disse, não. Estou achando ótimo, cara. Inclusive, acho que a escola tem que fazer mais isso mesmo, a responsabilidade é de vocês. Mas você está entendendo que, imagina, se eu que sou uma mãe esclarecida, tiver essa reação inicial, você imagina todos os pais, e tem pais legais e tem pais surtados. Então você imagina Estamos todos sabendo. os pais desse mundo, entendeu? Nessa vibe, Carol. Então, Acho que a gente precisa ser mais generoso com todo mundo nesse processo, né, Carla? a gente precisa ser mais, mas tem uma coisa da escola que eu ainda acho que falha. Os pais não entendem o que está sendo feito. Então, Sim. não tem uma comunicação clara, e quando tem a comunicação, a escola, geralmente, a escola, ela tende a mandar comunicados que são prolixos, que são textos como se fosse Frios. ofício, que são Sim. frios, entendeu? Poxa, não dá para fazer um infográficozinho, não, dizendo, olha, a gente está fazendo isso, quer chegar aqui, uma coisa visual bacana. Não dá para fazer um videozinho super descontraído na sua casa mesmo, falando qual que é a ideia. Poxa, os pais daí compram, mas eles têm que comprar essa ideia, entende? Eu não vi ninguém fazendo isso, Carol. É sempre os e-mails que eu ignoro, os e-mails da escola eu ignoro, total. Porque, tipo assim, são os e-mails que vêm em PDF, eu digo, ninguém merece ficar abrindo PDF. E são aqueles e-mails burocráticos, tipo, que vem com a assinatura do coordenador, do diretor e tal. Eu Sim. não quero isso. Sim. Então, assim, qual que é a sua proposta, na real? O que a gente tá... E até a escola ter a humildade de dizer assim, olha só, a gente ainda está tateando, a gente tem essa proposta aqui que a gente vai testar, mas estamos abertos e flexíveis, estamos vendo qual vai ser o fluxo, a gente está acompanhando. Isso, só isso precisava. Sim, né? e que os pais podem contribuir nesse processo de construção, né? Claro. Fundamental, fundamental. Claro, isso é comunidade não... escolar, né? E é isso que eu acho Porque que senão falta, vira Carol. cliente, entendeu? Senão vira cliente. A gente não tá querendo mudar isso. Eu acho fundamental. Gente, olha só, eu quero muito, assim, eu tava com muita saudade do Carla Arena. Ai, meu Deus. Quero agradecer, eu falei que ela é minha musa do EdTech, é verdade, tá? Eu quero agradecer profundamente a generosidade dela estar aqui conversando com a gente. Alguém perguntou se esses papos ficam gravados, ficam no IGTV, todos os papos daqui vão para o Spotify e também vão para o YouTube, tá? Divulguem, só pra lembrar... né, Carol? Divulguem, porque talvez isso seja uma coisa legal para os gestores escutarem, né? Enfim, quem sabe tem Vamos jogar na rede. Aqui.
Isso. E no dia 17/9 estarei de volta com o tema O Valor do Não das Mulheres. Eu vou conversar com a Aisha Jacob, ela é criadora do coletivo Não é Não. E eu acho super importante para todo mundo estar aqui, mulheres, mas também os pais de meninas, sabe? Todo mundo tem que estar aqui, porque é um tema importante da gente falar sobre quando a mulher diz não, é não, né? E por que é tão difícil entender isso? Isso também é educação, tá? Estaremos juntos. Carla, você é fundamental no processo e no cenário da educação, nesse momento específico da gente. Que bom que você, Samara, todo mundo existe. Acho que todos nós que estamos aqui assistindo você, a gente conta mesmo com a cabecinha brilhante de vocês. Muito obrigada, querida. Obrigada, Carol. O prazer foi meu e a gente conta com você também, dando esse up aí, ajudando todo mundo a entender e a discutir e a rasgar tudo. Vamos lá, vamos abrir, vamos tentar mudar. O caminho tá aberto. O caminho tá aberto, vamos né, lá. Carla? Acho que é importante. Tá. O caminho tá aberto. Tá. Vamos construir. Tá. Né? Vamos. Eu acho importante falar isso, que assim, olha, não tem problema falar não sei. E também não tem problema de pedir ajuda para poder construir o que tá vindo por aí, porque ninguém sabe. Eu acho importante dizer isso. Ninguém sabe. Tá? Estamos mas dá todos pra construir construindo algo novo. Né? Incrível. Incrível. Bem amplificado. Vamos. E bem amplificado. Com certeza. Beijo, querida. Beijão. Obrigada, gente. Beijão para todos. Tchau, tchau. Até a tchau, próxima. Tchau. Até.